Tem um versículo nos Provérbios que Salomão escreveu e que poucas pessoas aplicaram de verdade. Não porque seja difícil, porque ninguém explicou o que ele significa na prática. E quando você entender o que Salomão revelou nesse versículo sobre a oração da manhã, sobre o que ele fazia toda manhã antes de qualquer outra coisa, vai entender por que a sua prosperidade pode estar travada não por falta de fé, mas por falta de método. O homem mais rico que já existiu deixou um método registrado. E está disponível para qualquer um, mas quase ninguém aplicou. Antes de encerrar, vou te apresentar um caminho para continuar este processo pelos próximos dias. Mas antes, você precisa conhecer o que Salomão revelou. Você acorda todo dia e faz o que primeiro? Talvez pegue o celular, talvez vá ao banheiro, talvez tome o café, talvez pense nas contas, talvez faça uma oração rápida antes de sair, ou talvez nem isso. E então o dia começa, e vai como vai. Às vezes melhor, às vezes pior, mas sem método, sem o princípio que separa quem prospera de quem continua no mesmo lugar. Você já se perguntou por que Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio e mais rico que já existiu? Você já parou para pensar que ele governava um reino inteiro, tomava decisões que afetavam milhares de pessoas, administrava uma riqueza que equivaleria a bilhões hoje, e ainda assim encontrava tempo para um ritual matinal específico? Isso não foi coincidência, não foi sorte, foi método. E aqui está o ponto que vai mudar a forma como você enxerga a sua manhã. Você já olhou para alguém ao seu redor e pensou: como essa pessoa consegue manter a cabeça no lugar? Como ela consegue prosperar mesmo passando por dificuldades? O que ela tem que eu não tenho? Você trabalha tanto quanto ela, talvez mais. Você tem fé, você ora, e mesmo assim parece que algo está diferente entre a vida dela e a sua. A resposta quase sempre está no começo do dia, no que acontece ou no que não acontece, naquelas primeiras horas. Salomão era rei, mas antes de ser rei, era estrategista. E estrategistas entendem uma coisa que pessoas comuns ignoram. A forma como você começa determina o que você consegue ao longo do dia. Nos Provérbios, capítulo 8, versículo 17, está escrito: e estas são palavras que representam a sabedoria de Deus falando diretamente. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de manhã me acharão. Presta atenção em cada palavra. De manhã, não quando estiver em crise, não quando a conta vencer. De manhã, como hábito, como método, como o primeiro movimento antes de qualquer outra coisa. E os que me buscam de manhã me acharão. A promessa é de encontro garantido. Não talvez, não se merecer, acharão. Aqui está o mecanismo que Salomão entendeu e que a maioria das pessoas nunca aplicou. Buscar de manhã é diferente de buscar quando precisa. Buscar quando precisa é oração de emergência. É chegar diante de Deus já carregando o peso, já ansioso, já no modo de sobrevivência. Buscar de manhã, antes que o peso chegue, antes que o dia comece, antes que o telefone toque, é posicionamento. É escolher em que estado você vai entrar no dia. E aqui está onde está a diferença entre quem prospera e quem continua no mesmo lugar. Quem busca só quando precisa, toma decisões financeiras de dentro do problema. Quem busca de manhã, toma decisões financeiras de dentro da presença de Deus. E decisões tomadas nesses dois lugares produzem resultados completamente diferentes. Isso é o 7º bloqueio da prosperidade bíblica: falta de dedicação espiritual. A pessoa não é ingrata, não é má. Simplesmente nunca estabeleceu uma prática matinal consistente de buscar primeiro. E esse bloqueio, silencioso, invisível, aparentemente inofensivo, mantém o ciclo da escassez ativo.
Você acorda, vai para o dia sem posicionamento, as decisões são tomadas no automático e ao final do mês o resultado é o mesmo de sempre. Há alguns dias recebi a mensagem de uma mulher que me contou que durante anos acordava e já começava o dia calculando quanto tinha na conta, quanto precisava pagar, se ia dar. E ela me disse que em determinado momento leu esse versículo dos Provérbios e tomou uma decisão simples. Durante 30 dias, antes de qualquer conta, antes de qualquer celular, antes de qualquer cálculo, ela buscava. Só isso. Buscar primeiro. E ela me disse que nos primeiros dias não sentiu nada diferente, mas que com o tempo notou que chegava nas situações difíceis em outro estado, mais firme, mais clara, com uma paz que ela não conseguia explicar de onde vinha. E com o tempo, os resultados foram seguindo esse estado interior. Isso é o que Salomão revelou. Não uma oração mágica, um método. Buscar de manhã, todo dia. E a sabedoria que governa a prosperidade vai te encontrar. E aqui está o que ninguém te disse ainda. Você não está preso porque é fraco. Não está preso porque Deus esqueceu de você. Não está preso porque não tem fé suficiente. Você está preso porque acordou durante anos sem o método que Salomão usava, sem o posicionamento matinal, sem o primeiro movimento correto antes de entrar no dia. E isso, só isso, pode ter sido a diferença entre onde você está e onde poderia estar. Mas a boa notícia é que método se aprende. E começa hoje. Sabe quem você não é? Você não é alguém condenado a acordar sem direção. Você não é alguém que prospera por sorte ou que fracassa por azar. Você não foi criado para entrar em cada dia no automático, sem posicionamento, sem o método que o homem mais rico da história usava. Você é filho do mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão. Você tem acesso à mesma palavra. Você tem o mesmo versículo disponível. E a partir de hoje, você vai ter o mesmo método. Filho do rei não acorda sem método. Acorda com posicionamento, com busca, com o primeiro movimento correto que determina o tom do dia inteiro. Você não está sozinho nessa descoberta. Neste momento, há milhares de pessoas que também estão aprendendo o método de Salomão, que também decidiram que não vão mais acordar sem direção, que a busca matinal vai ser o novo primeiro movimento de cada dia. Escreva nos comentários, eu recebo, porque é isso que você está declarando, que recebe o método, que recebe o posicionamento, que recebe a sabedoria que Salomão revelou para quem busca de manhã. Para quem quer continuar este processo pelos próximos dias, com orações específicas para cada etapa da jornada, tenho algo para apresentar antes de encerrar. Mas agora, vamos fazer juntos a oração que Salomão revelou, a oração que deve ser feita ao acordar todo dia. Coloca a mão no coração, respira fundo e acompanha comigo. Senhor, eu venho diante de Ti esta manhã como o primeiro movimento do meu dia, antes do celular, antes das contas, antes de qualquer cálculo, antes de qualquer preocupação. Tu és o primeiro. E ao te buscar de manhã, confio na promessa que Salomão registrou. Os que me buscam de manhã me acharão. Senhor, por muito tempo eu acordei sem método. Entrei em dias inteiros sem posicionamento. Tomei decisões financeiras de dentro do problema, em vez de tomar decisões de dentro da Tua presença. E esse padrão manteve o ciclo da escassez ativo na minha vida sem que eu percebesse. Hoje, esse ciclo se rompe. Não porque sou forte o suficiente para quebrá-lo, mas porque o Teu versículo diz que quem te busca de manhã te acha. E eu vim buscar. Que a sabedoria que Tu deste a Salomão esteja disponível para mim também. Não em medida menor, a mesma sabedoria, o mesmo princípio, o mesmo método, porque somos filhos do mesmo Deus. Que este momento,
Agora, nesta manhã, seja o início de um hábito novo, que amanhã cedo eu volte, e depois de amanhã, e que com o tempo essa busca matinal forme em mim o mesmo posicionamento que formou em Salomão. Em nome de Jesus, amém. E agora os decretos baseados no que Salomão revelou. Não pedido, declaração de quem conhece o método e o está aplicando. Em nome de Jesus, eu decreto sobre esta manhã e sobre este dia. Decreto que o 7º bloqueio, a falta de dedicação espiritual, está quebrado na minha vida a partir desta oração. O padrão de acordar sem busca, sem posicionamento, sem o primeiro movimento correto, esse padrão acabou. Um hábito novo começa hoje. Decreto que a sabedoria de Deus governa as minhas decisões financeiras deste dia. Que as escolhas que faço hoje não vêm do medo, não vêm da ansiedade, não vêm do modo de sobrevivência. Vêm de dentro da presença de Deus, porque eu busquei de manhã e Ele me achou. Decreto que o ciclo da escassez perde o poder sobre a minha vida. O padrão de trabalhar, receber, pagar e recomeçar do zero está rompido. Um ciclo novo começa. Buscar, receber sabedoria, tomar decisões corretas, prosperar. Decreto que o favor de Deus vai à minha frente hoje. Que as portas que precisam abrir, abrem. Que as pessoas que precisam cruzar meu caminho, cruzam. Que as oportunidades que precisam aparecer, aparecem. Porque saí desta manhã posicionado, não no automático. Decreto que o método de Salomão está ativo na minha vida a partir de hoje. Não como teoria, como prática diária. Todo dia, a busca matinal como primeiro movimento. E todo dia, a promessa se cumpre. Os que me buscam de manhã, me acharão. Em nome de Jesus. Amém. E para selar este momento, quero que você feche os olhos por alguns segundos e imagine. Imagine acordar amanhã de manhã e, antes de qualquer outra coisa, fazer a busca primeiro. Não por obrigação, por hábito que já está se formando. Porque ontem você fez, e hoje você fez de novo. Imagine o que esse hábito faz com as suas decisões ao longo de 2 semanas, com a qualidade das escolhas que você faz, com as oportunidades que você começa a perceber, com o estado em que você chega nas situações difíceis. Imagine chegar ao final de um mês e perceber que as coisas não mudaram de repente, mas que você mudou, que o seu posicionamento mudou, que a sua perspectiva mudou e que com o tempo os resultados estão seguindo essa mudança interior. Imagine dormir em paz, sabendo que amanhã você vai fazer o mesmo. Buscar de manhã e que a promessa vai se cumprir de novo. Os que me buscam de manhã me acharão. Salomão não era rico por acidente. Ele tinha método. E hoje você aprendeu o primeiro princípio desse método. Senhor, te agradeço por esta manhã, por este versículo, por este método que Salomão revelou e que está disponível para cada um de nós. Te agradeço pela sabedoria que vai governar as minhas decisões hoje, pelas portas que vão abrir, pelo favor que vai me encontrar, porque eu te busquei de manhã, assim como tu prometeste. Te agradeço porque não sou um acidente financeiro. Sou filho do Deus que deu sabedoria a Salomão. E essa mesma sabedoria está disponível para mim, em nome de Jesus. Amém. Salomão não deixou só a oração, deixou um processo, um método de 9 dias que cobre cada aspecto da jornada de prosperidade, da quebra dos bloqueios no primeiro dia até a consagração da abundância no 9º. Para quem chegou até aqui com o coração aberto e quer continuar este processo em casa, existe um guia completo de orações específicas para cada etapa. Da quebra das raízes da escassez no primeiro dia, passando pela abertura de caminhos, proteção do lar e do trabalho, multiplicação dos bens, até o 9º dia, onde você consagra ao Senhor tudo que recebeu. Um companheiro espiritual que você acessa pelo celular, tablet ou computador, na cama, antes de qualquer outra coisa, como o primeiro movimento do dia.
O link está na descrição deste vídeo e nos comentários fixados. Você não está sozinho nesta jornada. Há muita gente aqui que ora, que acredita e que está esperando a mesma resposta que você. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos crescer juntos nesta fé. Que o método de Salomão governe cada manhã da sua vida. Amém.